Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Finalmente o São Paulo vai voltar a jogar, né? Em paralelo a isso tem muita coisa acontecendo que eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, vamos direto pro vídeo, tem as prováveis escalações, tudo que vai acontecer nesse jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense e muito mais informações da questão do Rafinha, tem a questão de salários atrasados, renovação do Caleri, essa situação, esse negócio do Igor Gomes, tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo aqui. Bora pro vídeo, mas antes, galera, pedido bem rápido, vão tacando o dedo no like, vão deixando like, o like dá mó moral, ajuda demais no trabalho diário, no trampo aqui do dia a dia da nossa mídia alternativa. Por isso que vão tacando o dedo no like e bora pro vídeo. Galera, São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense, finalmente vamos voltar a jogar, né? Tá aqui, ó, quer ver? Ó, o São Paulo vai lá em Bragança, vai enfrentar o Atlético Paranaense e a gente sabe o motivo, né? De não jogar mais no Morumbi ou Morumbis. Daqui a pouco vai voltar a ser Morumbi, né? Por conta do naming rights. Mas a gente, infelizmente, sabe o motivo do São Paulo não jogar mais no Morumbi. Não jogar mais é óbvio que eu tô falando de forma metafórica, mas até 2030, 2031, se eu não me engano, São Paulo vai perder vários jogos importantes em que poderia aproveitar o seu mando, mas nós sabemos o verdadeiro motivo de não jogar mais no Morumbi. A gente sabe o porquê disso, porquê que foram vendidos tantos shows, tantas coisas, né? A gente sabe muito bem o porquê disso. Então é uma coisa assim que eu particularmente trato com muito escárnio. Mas enfim, tem uma provável escalação do São Paulo com muita coisa diferente, com muita surpresa, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem a também do Atlético Paranaense, tem a provável do Atlético Paranaense. Mas vamos começar com a do São Paulo e depois eu vou atualizando vocês de tudo que tá rolando. Vamos lá, provável São Paulo para enfrentar o Atlético Paranaense aqui da Globo. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendel. Pode ser, né? Não sei, o Osório, eu gosto do zagueiro Osório, menino novo. Tomara que entre, eu gosto do Osório, acho que ele tem muito potencial. Claro que era o Alan Franco antes de sair, inclusive tem uma atualização do Alan Franco, né? Uma fala que o Rafinha revela em relação ao Alan Franco, mas eu gosto do Osório. É que a gente sabe que é o Sabino, mas o Sabino está se recuperando ainda, né? O Wendel vinha jogando no lugar do Enzo Dias, espero que o Dorival consiga fazer esse Wendel jogar, um cara assim que atuações patéticas até aqui. Tidico, ele melhorou um pouquinho antes da Copa. É o suficiente? Nunca foi pelo que ele ganha. O cara veio aí como um jogador premium, já de seleção, um cara veio do Porto, né? Já tinha jogado no Bayern, e aí o cara vem e joga esse futebolzinho. Não, nunca me convenceu, não aceito o que o Wendel fez até aqui pelo São Paulo. Espero que agora ele consiga trabalhar melhor por conta do que o Dorival, do que a gente sabe que o Dorival Júnior é capaz e do que ele fez com o Caio Paulista. Então assim, sinal de alerta máximo para esse Wendel, pela forma como ele veio, pela carreira que ele já teve e pelo valor que ele custa, que é quase 1 milhão por mês. Então eu espero que esse cara vingue alguma coisa, né? Até aqui, Tidico, ele jogou 2, 3 jogos bem. Até aqui nunca jogou nada. Nunca fez absolutamente nada pelo São Paulo. Não é o suficiente. Não é nem um pouco suficiente. Acho que nós não podemos ter eu pelo menos, né? Tô falando por mim aqui. Eu não vou nunca manter essa régua tão baixa pelo São Paulo. Então vamos lá. Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendel. Lucas Ramon sem novidades, né? Nesse momento, falo aqui sem clubismo nenhum, um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. Não é porque o Lucas Ramon ele é um cracaço, é porque ele é um bom jogador, é um cara que tem um físico muito bom, é um cara que tem uma certa técnica e pelo cenário horroroso de laterais, tanto direitos quanto esquerdos, que a gente não vê só aqui no Brasil, como no mundo. Então o Lucas Ramon hoje, falo com tranquilidade, sem clubismo nenhum, vocês sabem que eu não faço só que aqui, eu não preciso disso aqui. Lucas Ramon é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro hoje, com facilidade. Então pra mim o São Paulo está bem servido em relação a isso.
Vamos ver se vai entrar realmente o Osório ou o Sabino, mas tem essa chance de jogar o Osório nessa provável. E o retorno inacreditável do Arboleda. Já vou falar do Arboleda, mas antes deixa eu dar um recadinho muito bacana pra vocês. Vocês estão vendo, vocês já viram essa camiseta maravilhosa que eu tô usando, né? É da Minimal Club, parceira aqui do canal. A Minimal Club conta com essas camisetas aqui, que são as melhores camisetas do Brasil por conta desse algodão egípcio. Ela dá esse caimento maravilhoso, ela não desbota, ela não amassa, a lavagem, a camiseta ela fica normal, ela tem esse material maravilhoso, então quando você lava, ela não acaba com a camiseta. No calor, você coloca uma camiseta mesmo que preta, eu tenho a branca aqui também da Minimal Club, mas a preta, ela não esquenta tanto, isso é por conta desse algodão egípcio. E agora, a Minimal Club tá com uma nova promoção muito maravilhosa, que você vai nesse primeiro link da descrição aqui, e você tem que ir nesse link aqui, meu link exclusivo. Você vai nesse link, coloca meu cupom TIDICO e comprando 3 camisetas dessa daqui, você ganha mais uma e uma carteira também da Minimal Club. É muito legal, né? Então vai aí, que é muito bacana. Minimal Club com, assim, uma qualidade, assim, impressionante. E tá aqui, ó. Quantas vezes vocês já viram eu chegar aqui com essa camiseta? Olha aí, ó. Ela continua exatamente a mesma coisa. Caimento maravilhoso por conta desse algodão egípcio, uma qualidade no produto, no material impressionante, as melhores camisetas do Brasil. Vai no primeiro link da descrição, tem que ser nesse link aí e você já aproveita essa promoção usando o meu cupom TIDICO. Comprou 3 dessa daqui, ganha mais uma e uma carteira. Você não vai deixar de aproveitar isso aí, né? Valeu, Minimal Club! Galera, retorno inacreditável tá aqui na provável escalação, Robert Arboleda. Aqui, ó, gente, eu, particularmente, já teria mandado o Arboleda já catar coquinho, entendeu? Já teria mandado o Arboleda embora. Mas isso não aconteceu. São Paulo devendo, uma gestão devendo porque tem muito dinheiro, mas eles não usam o dinheiro para fazer futebol. Essa é a impressão que dá, né? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. São Paulo está longe de ser um clube falido. É uma receita absurda. Tem muita receita. Só que eles usam o dinheiro de forma errada porque eles são um bando de incompetentes, para não falar outra coisa. Então, é óbvio que o Arboleda, por mais que ele seja um bom zagueiro, por mais que ele tenha tido uma história com o São Paulo, depois do que aconteceu, ele deveria ter sido mandado embora. O time não consegue porque a gestão não consegue, porque é uma gestão inútil, incompetente. Mas o Arboleda, ele é um bom zagueiro. Eu não imaginava que o Arboleda iria voltar pra esse time também. Eu já teria mandado ele embora. Agora que ele tá aí, vamos torcer pra ele continuar sendo o zagueiro que nós estamos acostumados. Eu me agarro muito no Dorival Júnior pra isso, pra fazer esses jogadores jogadores ruins, mas jogadores também que tem problemas extracampo. O Arboleda não é ruim, né? Tô falando de jogadores ruins como o Wendel, que é um cara que, por mais que tenha sido bom, é um jogador ruim no São Paulo. Tô só dando um exemplo. O Dorival consegue trabalhar com jogadores ruins e jogadores problemáticos, jogadores que estão dando algum certo problema ou estão desacreditados. O Dorival é um técnico premium, ele é um técnico excelente pra fazer isso. Então, pra Wendel, que pra mim é um cara que precisa dar a volta por cima, Arboleda, que fez o que fez não em campo, extra-campo, eu estou me agarrando na capacidade e competência do técnico Dorival Júnior pelo que eu conheço do Dorival. Então, assim, pra mim é estarrecedor, pra mim é inacreditável o Arboleda voltar a jogar dessa forma de imediato no São Paulo, mas é o que está acontecendo. Vamos torcer agora pra ser tudo o melhor possível, né? Galera, o Dorival, nessa provável, ele mantém a tática do Roger Machado, que é meio estranho, né? Nessa provável, não sei se vai ser isso, eu estava acostumado ao Dorival jogar com... É que ele já jogava meio que mais ou menos assim, né? Mas eu estava acostumado ao Dorival jogar com 3 ou 4 meio-campistas. Mas vamos ver como é que vai ficar. A linha defensiva eu já trouxe aqui pra vocês. Rafael no gol, Lucas, Ramon, Arboleda, Osório e o Wendel na provável, Bobadilha e Marcos Antônio. Meio de campo é excelente, né? Mas o Danielzinho também joga muito. A verdade é que nós estamos muito bem servidos em relação ao meio de campo, né? Bobadilha e Marcos Antônio, e aí o Luciano também. Só que ele meio que coloca 4 atacantes, né? Bobadilha, Marcos Antônio, Luciano, Arthur, Ferreirinha e Caleri. O Dorival Júnior, quando ele ganha a Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023, título gigantesco, inédito, ele tirou o Luciano naquele momento. Ele jogava com Pablo Maia, Alisson, Lucas Moura, Nestor, Wellington Rato e Caleri.
Ele não jogava com o Luciano, eu acho que por conta da velocidade do Luciano ali. O Luciano, ele é um cara muito lento. Ele é um cara que ele tem um bom arremate, uma boa finalização, né? Ele é um cara que ele é decisivo, só que ele é um cara muito lento no volume de jogo. Então, vamos ver como é que vai ser essa composição, uma vez que o Dorival coloca o Arthur e o Ferreirinha. Eu acho que essa do Ferreirinha, tô contando que essa do Ferreirinha seja uma despedida, né? Despedida que eu digo pelo menos do time titular. Acho que o Dorival vai colocar o Ferreirinha ali pra não ficar meio chato, e já o Vitor Sá, é o que eu já estou imaginando, o Vitor Sá vai logo quando entrar, daqui a pouquinho, vai começar a roubar essa posição do Ferreirinha, jogador também que pode ir embora. Eu falei o que eu falei do Wendel no começo do vídeo, esse Ferreirinha é outro que pode ir embora. Veio como uma aposta do Grêmio, o São Paulo pagou caro, né, todo aquele alvoroço. Eu gostei muito na época da contratação, jogador que não vingou, manda embora, jogador horroroso, pode mandar embora esse Ferreirinha, horroroso, horroroso. Então, acho que aqui o Dorival tá colocando ali na política da boa vizinhança pra já começar a preparar pro Vitor Sá. Então é isso. Caleri, precisamos ver, né? Caleri tá em processo de renovação. Aqui eu tenho alguns assuntos pra tratar antes de passar. Eu queria passar provável antes do Atlético, mas os assuntos ali se atropelaram. O Rafinha fala de direitos atrasados do São Paulo, né? Direitos de imagem atrasados do São Paulo. Falou que tem um mês de direito de imagem. A imagem, né? O salário, no que diz a imagem, atrasados pelo São Paulo, e ele falou que isso já está sendo negociado, então ele meio que passa panos quentes. Rafinha se pronunciou publicamente pela primeira vez como diretor de futebol do São Paulo. Ele fala dessa questão dos atrasos, do Alan Franco, que ele fala que ele insistiu pro Alan Franco quase 2 meses pro Alan Franco continuar. Que tipo de conversa que tinha, né? Pra mim, o São Paulo tem muitos problemas, né, em relação à gestão, né? Eu não acho que o Alan Franco simplesmente virou as costas pro São Paulo. Eu não acho que ele foi um baita cara sujo e virou as costas do nada. Eu não acho porque eu conheço a gestão. Então, assim, se eu não souber a história inteira, eu não tenho como chegar aqui e massacrar o Alan Franco, porque eu sei. A gente vê umas coisas aí acontecendo que você fala assim, é muita bagunça. Tem jogador que peita e não acontece nada, tem jogador que pode fazer tudo, tem jogador que não pode fazer nada, então eu não sei até que ponto que o Alan Franco está errado. Mas o Rafinha, pelo menos, ele fala que ele teve conversa com o Alan Franco, tentou convencer muito o Alan Franco a ficar, e ele fala, aí o final, a conclusão, o cara não quis ficar, não tinha mais o que fazer. Até aí, beleza. São water under the bridge, né? Águas passadas, né? Então é isso. Tem o direito de imagem, um mês atrasado. Vamos esperar. Isso já passou a ser cotidiano. Eu acho que isso não vai impactar tanto. Vamos esperar que pague, óbvio. Mas isso já virou uma coisa meio que rotineira no São Paulo. Teve a questão do Alan Franco e a questão do Caleri, que o Rafinha fala que tem otimismo em renovar com o Caleri. Eu acho um absurdo. Não pelo Caleri, né? O Caleri a gente gosta, nosso centroavante, tudo. Mas assim, muito caro, né? Muito caro pelo que tá rendendo. Eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense, ele vai nos dar um panorama bem interessante, um termômetro interessante do que vai ser um pouco, claro que tá cedo pra falar, mas o que vai ser um pouco o time do Dorival, a pegada do Dorival, a pegada dos jogadores. E o Dorival Júnior é um técnico que eu gosto de destacar demais, porque o Dorival Júnior, ele não fica com ladainha. Pra mim, ele é muito melhor que o Crespo, que o Zubeldia, que o Rogério Ceni, que é nosso ídolo, porque o Dorival Júnior, ele nunca tentou fazer o que o Rogério, por exemplo, e muitos outros fizeram com o Igor Gomes e com o Nestor. Lembra do Igor Gomes? O Igor Gomes está escorraçado do Atlético Mineiro, jogador que eu achava que ia ser um excelente jogador. O Igor Gomes, pra mim, é um jogador fraquíssimo, tá? Fraquíssimo. Só que o Dorival, ele nunca ficou falando besteira, ladainha, enchendo a gente de merda. Desculpa a boca, mas é verdade. Dorival nunca fez isso. Lembra o Rogério Ceni, como ele parecia que ele queria... Sabe, ele queria dar uma importância pra algumas coisas que não tinha tanta importância. Quando ele fala do Nestor, vocês vão ver a importância do Nestor pra esse time. Que importância? Um jogador que não significa nada pro cenário do futebol, nunca fez absolutamente nada. Teve alguns relances, repentes bons pelo São Paulo, porque jogava todos os jogos de titular. E assim, eu tenho um carinho pelo Nestor, porque é menino nosso e tal, mas assim, vamos ser verdadeiros aqui, o Nestor nunca jogou absolutamente nada.
Nada. E é a mesma coisa com o Igor Gomes. Agora tá passando vergonha. A torcida do Atlético Mineiro quer o Igor Gomes longe do time, não aguenta mais o Igor Gomes. E no São Paulo, vinham alguns treinadores, algumas falas pra defender a importância do Nestor e do Igor Gomes. O que eu tô querendo dizer com isso? É que o Dorival não fica com esses rodeios, não fica com essas ladainhas assim. E até esses elogios às vezes atrapalham. Você elogiar um cara desse, todo mundo sabia que não jogava absolutamente nada, Nestor e Igor Gomes, atrapalha um pouco porque você às vezes coloca uma carga nesse jogador que não significa nada, que não joga absolutamente nada. Você coloca uma carga e às vezes você tem um certo dissabor dentro do elenco em relação a isso. Quer ver como? Quando o Zubeldia fazia o que fazia com o Luciano, ele chegava e colocava o Luciano como se o Luciano fosse o Messi, né? Como se o Luciano fosse o Pelé. Eu acho que isso não é bacana com os outros jogadores, com o técnico. Nós aqui, a gente aqui que produz, que cria conteúdo, vocês torcedores, eu também sou torcedor igual vocês. A gente aqui não tem problema chegar e criticar os jogadores eles estão preparados para esse tipo de coisa. Os profissionais ali, o técnico, os jogadores, os diretores, os presidentes, eles estão preparados para esse tipo de coisa. Agora, quando vem do técnico, tá lá, rolou o jogo, tá tudo ruim, São Paulo não tá ganhando nada. Aí você chega lá e como que isso bate no vestiário, nos jogadores? Quando tá todo mundo uma tiriça, aí vem o técnico e enaltece um jogador como o Luciano, por exemplo. Eu acho que isso prejudica. O Zubeldia elogiava demais o Luciano, parecia que ele queria, né? Parecia que ele tinha até algo a mais com o Luciano, brincadeiras à parte, óbvio. E o Crespo, ele também chegou, o Luciano, ele é anárquico, né? A gente via que o trato com o Luciano ali era outro. E isso, pra mim, de uma certa forma, pode não ser nada demais, né? Isso é todo mundo homem, faz parte do futebol isso. Mas eu não acho que isso seja favorável pro treinador que tá ali. O treinador, ele tem a figura e os jogadores esperam que o treinador trate todo mundo como igual. Quando o cara tá numa má fase, eles querem se apoiar no treinador pra melhorarem. Aí o treinador vem e elogia um na coletiva. Então eu acho isso ridículo. Pra mim, o Dorival sai na frente em relação a tudo isso, de não ficar falando bobagem, besteira, idiotice, fazendo médiazinha nas coletivas, nas falas dele. Ele trata todo mundo como igual. Ele não chega ali falando de ninguém de forma específica pra elogiar ou pra criticar. Ele fala dos jogadores, das condições de jogo e das condições dos jogadores quando ele é perguntado. Mas ele não fica essa babaquice de aquele ali é o meu destaque, igual o Rogério falava do Nestor, do Igor Gomes, que se revelou aí. A gente já sabia, nós São Paulinos sabemos mais do que ninguém do Nestor e do Igor Gomes, mas o Igor Gomes se revelou ser um jogador que não significa absolutamente nada, né? Ele não fica se expondo dessa forma, que pra mim ele sai na frente de todos esses treinadores, e pra mim isso é uma coisa muito boa que nós podemos aproveitar agora no São Paulo. Galera, pra nós encerrarmos aqui a provável do Atlético Paranaense, né? Time forte do Atlético Paranaense. Assim, nada demais falando nível Brasil, falando essa bagunça que virou aqui bagunça não, mas um nível abaixo, né? Que a gente vê o São Paulo ganhando a Copa do Brasil, ganhando o Corinthians. Corinthians é muito parecido com o São Paulo, né? Fases boas e fases ruins, mas é um time muito grande. Então, esse nivelado por baixo, às vezes o Palmeiras e o Flamengo, que são as sensações aí do momento, e é verdade, como não tem muitos jogadores bons pra todo mundo, acaba possibilitando isso pelo nível baixo. No Flamengo hoje nós não podemos destacar muitos jogadores. Podemos destacar Arrascaeta e Pedro, que são muito diferentes. O resto não. No Palmeiras ali você destaca a zaga, né? O Murilo, Gustavo Gomes, Arias, tem o Flaco, tem o Vitor. O Palmeiras, pra mim, ainda é o melhor elenco. O Flamengo tem dois que desequilibram ali, mas o Palmeiras, pra mim, é o melhor elenco. Mas isso possibilita igual o Dorival Júnior fez na Copa do Brasil. Então é por isso que eu acho que o Atlético Paranaense é um time forte, por conta desse nivelamento por baixo que virou o futebol brasileiro. Vamos lá. Goleiro do Atlético Paranaense, provável, né, do Atlético Paranaense. Santos, eu não gosto, goleiro fraco. Faz umas defesaças, depois entrega. Eu não gosto desse goleiro. Achava que ele seria excelente, não é.
A zaga é forte, né? É uma zaga chata. Arthur Dias, Aguirre e o Esquivel. Aquele tá estranho, né? Ele faz um 3-5-1, 3-4-3. O Odair Helman, ele trabalha muito com essa... O Esquivel aqui tá de zagueiro, né? Mas ele não é um zagueiro. Ele é zagueiro e ala, né? Sem a bola, ele vira um zagueiro. Com a bola, ele vira um ala também. O Speed Mendonça e o Gilberto que é lateral também, eles estão aqui como alas. Mas alas pra zaga, né? Mas eles não são. Eles são... O Gilberto apoia bastante e o Mendonça é atacante. Mas eu vou... É porque depende muito da variação que o Odair Helman joga. Santos, Arthur Dias, Aguirre e Esquivel. Luiz Gustavo e Jadson no meio campo. Gilberto, Speed Mendonça, João Cruz, Leozinho e o Viveiros. O Viveiros joga demais, né? Esse cara joga uma barbaridade, né? Então esse é o provável Atlético Paranaense para enfrentar o São Paulo. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Vamos torcer pro São Paulo ganhar. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse vídeo. Quem quiser deixar aí nos comentários, é óbvio. Vamos lá, acho que se estendeu demais, né, galera? Mas é isso aí. Sempre muito bom estar aqui com vocês. O vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, vão deixando like. Valeu e até a próxima.